Olá, meus amigos, professor Márcio Peixoto, continuando nosso assunto relacionado ao exame de corpo de delito e outras perícias. Aliás, quem faz a perícia é o perito oficial. Agora, o perito oficial é aquele que fez concurso para a Polícia Federal, normalmente na área de biologia, farmácia, medicina, engenharia, contabilidade, a depender da demanda do órgão público, e também pode ser um perito das polícias civis dos estados. Interessante notar o seguinte, que o artigo 159 ele é bem explícito quando ele aduz que o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial que fez o concurso e, obviamente, portador de diploma de curso superior. A questão que pode cair na prova aqui para você. E se não tiver perito oficial naquele estado, imagina um estado muito grande como o Amazonas, como o Pará, em que existem lugares ali que são lugares de difícil acesso, não tem perito. E aí faz o que numa situação como essa? Não tem problema, é possível que o exame venha a ser realizado, conforme o parágrafo 1º do artigo 159, por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada à natureza do exame. Como assim, professor? Imagina um local de morte. Vamos imaginar uma situação como essa. O ideal é alguém relacionado à área médica para fazer a perícia. Esse é o ideal, não é colocar um engenheiro. Mas vamos imaginar que não tenha perito oficial, nem engenheiro, nem nada. Município pequeno. Tem algum médico no município? Tem, já é ótimo. Ainda que ele não seja concursado, não tem problema. Tem um médico e tem um veterinário, ótimo. Mas não tem médico, não tem veterinário, tem um contador e um sujeito que é formado como violinista. É claro que o laudo não vai sair um laudo muito interessante, mas aquela história, não tem tu, vai tu mesmo. Parágrafo 1º, na falta de perito oficial, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de curso superior, preferencialmente na área específica. Tá? Então, bem tranquilo. Agora, é claro que esses peritos não oficiais, eles vão prestar o compromisso do desempenho do cargo. Nós chamamos de peritos ad hoc, né? Não é ad hoc. Ad hoc. Ad hoc é uma palavra em latim, A-D-H-O-C, não é ad hoc, é ad hoc. Significa para o ato, para aquele determinado ato. Outra coisa interessante, parágrafo 3º, ele diz que serão facultados ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante, queixa-crime, ação penal privada, e ao acusado, a formulação de quesitos e a indicação também de assistente técnico. O assistente técnico, ele pode atuar, claro, a partir da sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão. Parágrafo 5º diz o seguinte, vem comigo, durante o curso do processo judicial é permitido às partes quanto à perícia. Nada impede, claro, não em cima da hora. Isso é uma questão ali de ampla defesa e contraditório, com a antecedência aí, como diz o inciso 1º do parágrafo 5º, uma antecedência mínima de 10 dias, requerer a oitiva de peritos para esclarecerem a prova ou para responder os quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhadas com antecedência mínima de 10 dias. Ele pode também indicar assistentes técnicos que poderão ali apresentar pareceres. Esses assistentes técnicos são contratados pelas próprias partes. Então, bem tranquilo. Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sob sua guarda e na presença de perito oficial para exame pelos assistentes, salvo ser impossível a sua conservação. Agora, existem perícias que elas são complexas. Imagina um prédio que caiu pela metade, mas tem morte, tem desaparecidos. A perícia pode ser feita por alguém da área de engenharia, junto com alguém da área médica. De repente tem algum seguro a ser pago
pela empreiteira. Existem interesses econômicos ali que podem haver dentro desse desdobramento, e aí você tem um perito da área contábil. Essa perícia, quando for uma perícia complexa, tá, que tem mais de uma área de atuação, pode ser feita com várias pessoas. Agora, vamos para o artigo 160. Os peritos elaborarão laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinarem e responderão aos quesitos formulados. Os médicos legistas costumam dizer o seguinte, eles falam em latim, né? Ver e repetir. Qual é a função ali do perito? Ele não pode inventar nada. O que ele está vendo? Ele vê e repassa para o laudo o que ele está vendo. Ver e repetir. O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo esse prazo, obviamente, ser prorrogado. Outra coisa também interessante é que o corpo de delito pode ser feito a qualquer dia ou qualquer hora. Claro que pode ter que ser feito a qualquer dia, a qualquer hora. As pessoas apanham, morrem, matam a qualquer dia, a qualquer hora. Tá? 162, bem interessante o 162. A autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feito antes daquele prazo, que o declararão no auto. Só um minutinho, vou tomar aqui só um ar do mal. Uma bombinha profissional, tá? Quem não sabe, eu sou doentinho, tá? Mas as coisas vão fluir. A autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito. Mas por que, professor, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto? Vamos lá. Por que disso? Obviamente eu não sou médico, eu não entendo dessa parte, mas a história dentro da medicina legal diz que existem determinadas situações em que o batimento cardíaco ele chega praticamente zero. Mas o sujeito ele não morreu. Quem está perto acha que o sujeito morreu. Como se fosse uma catalepsia. E não é raro na legislação da medicina legal, quando se faz, por exemplo, uma exumação, e aí abre-se o caixão, não raro acontece da parte de cima do tampo, está ali com marcas de estigmas unguiais, como eles chamam, marca de unhas. Porque se tem marca de unha ali, o sujeito não morreu. O sujeito ele foi enterrado vivo. E volta e meia o sujeito está lá no cemitério, ressuscitou. Ele não ressuscitou. Ele não morreu. Simplesmente estava em catalepsia. Para evitar isso, pelo menos tem que ter 6 horas depois do óbito. Teve um caso em determinado estado aqui, questão de ética, não vou ficar aqui falando, em que o Instituto Médico Legal acabou a energia, os corpos ficaram em geladeiras e tinha uma outra geladeira em outro andar que os corpos foram transferidos aos poucos para esse outro refrigerador. E tudo foi feito pela escada. E você que já fez mudança sabe o que eu estou falando. Quem fica embaixo sempre se arrebenta, né? E aí 2 pessoas carregando o corpo, o que estava em cima deu bobeira, começou a escorregar, ficou suado. O sujeito bateu com as costas na quina do degrau e aí com aquele urro do mal. Todo mundo morreu. Os 2 saíram correndo, foram falar com o médico, que o cara estava vivo, então o médico, o legista só fez rir. Falou, não, olha só, não tem nada a ver. Provavelmente tinha ar nos pulmões. E aí o que tinha, ele foi liberado com a compressão ali da queda. Só que quando o médico chegou, o sujeito estava em pezinho. Levantou, tranquilo. E não tinha morrido. Aliás, graças à queda, ele sobreviveu. E se enterrasse o sujeito, era mais uma vítima ali, tá, dessa situação. Tem que ter 6 horas. Agora, é claro que se o sujeito se joga do 18º andar do prédio de cabeça, você não precisa dar 6 horas. Se o sujeito se joga na frestaria do trem e tem seu corpo dilacerado, você não vai precisar esperar 6 horas, não é, lagartixa? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Não vai voltar ao normal.
E aí faz o quê? Aí não justificaria a autópsia ser feita depois de 6 horas. O cara foi decapitado. Vai voltar a cabeça para o lugar? Não, não vai voltar. Então não precisaria dessas 6 horas. Esse artigo cai muito, principalmente naquelas provas de segurança pública do pessoal da área médica temporária. E claro que, ó, parágrafo único, nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver quando não houver infração penal que apurar ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e não houver necessidade de exame interno para verificação de alguma circunstância relevante. Em caso de exumação, para exame cadavérico, a autoridade que trabalha ali no cemitério, para que em dia e hora marcados se realize a diligência, da qual se lavrará termo circunstanciado. Não é chegar lá no cemitério, quero fazer uma exumação no túmulo tal, bloco C, quadra D. Não. Tem que ter ali uma diligência, tá? Que não é um trabalho simples de ser feito. Parágrafo único. O administrador do cemitério público ou particular indicará a sepultura, o lugar da sepultura, sob pena de desobediência. No caso de recusa ou de falta de quem indique a sepultura ou de se encontrar o cadáver em lugar não destinado a inumações, a autoridade procederá às pesquisas necessárias, o que tudo constará do auto. 164, vem comigo, vem comigo. Os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados, bem como, na medida do possível, todas as lesões externas e vestígios deixados no crime. Para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, quando possível, juntarão ao lado o exame de provas fotográficas, esquemas ou desenhos, devidamente rubricados. Hoje em dia tudo é mais fácil, bate aquela foto, uma foto horrorosa, claro, uma cena bem feia, ninguém gosta de ficar vendo, tá? Mas normalmente é feito dessa forma. Antigamente você tinha uma figura do corpo humano, o cara, por exemplo, tomou 3 tiros, e aí ele desenhava exatamente a posição no corpo ali daqueles 3 tiros, mas hoje as coisas são bem mais tranquilos. Claro que, havendo dúvida sobre a identidade do cadáver exumado, proceder-se-á ao reconhecimento pelo Instituto de Identificação e Estatísticas, ou repartição congênero, ou pela inquirição de testemunhas, lavrando-se auto de reconhecimento e de identidade, na qual se descreverá o cadáver com todos os sinais e indicações. Esse artigo 166, é claro que o ideal é um aprofundamento, mas é mais o pessoal que vai fazer prova para delegado, que aí você trabalharia no sentido de, a depender do cadáver, já está muito deteriorado. Obviamente ele não tem mais sinais ali de digital, mas de repente você tem ali a arcada dentária, saber quem é o dentista que foi responsável por aquela pessoa em vida, e ali você de repente consegue identificar a roupa que ele foi enterrado, fotos, né, de repente daquela pessoa, se a camisa era aquela, enfim, existe algumas formas de saber se a pessoa realmente era aquela. Caros amigos, não esqueçam de dar o like, para a gente é muito importante. Não esqueçam também de se inscreverem no canal, isso incentiva a nossa equipe ali a produzir mais e mais um material de qualidade. Não esqueça dos nossos simulados, nosso simulado do mal. Constantemente nós faremos simulados, aulões, até mesmo surpresas, lives. E a próxima aí é no dia 5 de agosto, às 14 horas. Vai ser bem interessante, vai ser bem bacana. Tudo aí em função de tentar empurrá-lo para que vocês consigam sucesso no empreendimento de vocês, nas provas que vocês estão fazendo. E não sai daí não, tem mais vídeo profissional. Vem comigo, vem comigo.